Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Feliz Natal atrasado para você, já que eu não lhe vi ontem, então Feliz Natal, que Jesus te abençoe poderosamente, amém? Obrigado, pastor Jarmuth, Deus abençoe a sua vida. Eu confesso que eu estava tranquilo até o senhor chegar. Quando o senhor chegou, aí começou a tremer a perna ali, a barriga começou a dar uns reviravolta, mas Jesus vai dar vitória, eu creio. Pastor Fábio, os demais pastores, obrigado pelo carinho. Eu tenho uma alegria gigantesca de todas as vezes poder ministrar nesse lugar, porque Deus mudou a minha história nessa igreja. Deus mudou a minha história nessa igreja. Eu recebi oportunidades que, lógico, vieram de Deus, mas passaram, por esta igreja, pela pessoa do pastor Silas, pelos pastores que aqui tiveram. E eu estava lembrando aqui, quando eu vim em 2012, se não me falha a memória, foi o lançamento do CD da Karen Matos. A Karen, ela só dizia o seguinte: declare, declare. Ela não falava nada além de declare. Quem é daquela época vai lembrar disso, mas foi bom poder ouvi-la e saber que Deus tem feito grandes coisas na vida do povo dessa igreja, amém? Diga para quem está do seu lado, diga: o seu 2019 foi bom, 2020 será melhor ainda. Você consegue crer nisso? Nessa noite eu vou pregar sobre fé, vou falar sobre fé, e não existe como eu falar sobre fé sem gerar dentro de mim uma perspectiva de melhora. A fé, ela nos leva exatamente a isso, a crer numa melhora constante, em todos os sentidos da nossa vida. Então abra sua Bíblia por gentileza em Hebreus capítulo 11, verso 1. Não vou pregar nada que você já não tenha ouvido, é uma mensagem simples, mas é algo que o Espírito Santo falou ao meu coração há algum tempo atrás, e eu preguei essa mensagem em Joinville, porque muitas vezes nós passamos pela nossa vida cristã, nós vamos caminhando e algumas adversidades vão chegando, algumas lutas vão se manifestando, algumas dificuldades vão aparecendo, e queridos, se eu e você não tivermos uma fé firme, constante, nós seremos arrebatados por essas dificuldades. Então nessa noite eu quero, nesse último culto da vitória do ano de 2019, junto com você, aprender um pouquinho mais sobre a fé. Diz assim o texto da palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela é um elemento indispensável para que o nosso cristianismo seja verdadeiro. Você pode fazer qualquer coisa da sua vida, agora, se você disser, eu sou cristão, você precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir acreditar naquilo que Deus estabeleceu como padrão para mim e para você. A fé nos leva a acreditar que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. A fé nos faz acreditar que Deus criou todas as coisas, governa todas as coisas, tem o controle de todas as coisas e tem total liberdade sobre a minha vida e sobre a sua vida para fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade se manifestar. Não existe como eu e você dizermos que nós acreditamos em Deus se a nossa vida não for uma vida de fé. Lógico que uma vida de fé, uma vida pautada pela fé, não é uma vida que não tem dificuldades. Todos aqui, sem exceção, começando dos pastores, e eu sempre brinco lá em Joinville, eu digo, eu acho que de vez em quando tem alguns crentes que olham assim para a vida dos pastores, e eles falam, não, esse aí é isento de luta. Pastor é tipo, ele não passa prova. Pastor não tem guerra. Pastor está sempre bem. Não, irmão.
Na verdade, o que nos leva a viver, muitas vezes, num nível, é a crença de que Deus tem poder para resolver. Por quê? Porque a experiência vai nos amadurecendo e o convívio com o próprio Deus vai nos fortalecendo. Hoje pela manhã eu estava em casa estudando, de repente o Samuel bateu na porta e falou: pai, eu preciso pegar minha Bíblia que eu tenho que fazer o meu devocional. Aí ele entrou e falou assim: pai, eu estava pensando, a Bíblia diz no livro de João que não tem como a gente, não teriam como escrever todos os milagres de Jesus. Eu falei: é verdade. Ele falou assim: pai, eu estava fazendo uma conta. Eu falei: qual foi a conta que você fez? Ele falou assim: Jesus ficou na terra 3 anos e meio com o seu ministério ativo. Eu falei: é isso mesmo. Ele falou assim: pai, são mais de 1000 dias. Eu falei: exatamente. Se Jesus fizesse um milagre por dia, seriam mais de 1000 milagres. Eu falei assim: exatamente isso. Ele falou assim: pai, mas tinha dias que Jesus fazia muito mais de um milagre. Eu falei: exatamente por isso que a Bíblia diz que não tem como eu e você contarmos tudo aquilo que Jesus fez. Se eu pegar pessoas aqui, pedir para levantar e contarem o testemunho daquilo que aconteceu esse ano de 2019, a gente enche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cultos só com testemunho. E é esse sentimento, querido, que eu quero que você saia daqui nessa noite. O sentimento de que Deus continua agindo, o sentimento que Ele continua operando, o sentimento de que ainda existem portas para serem abertas, ainda existem milagres para acontecerem, ainda existem respostas para chegarem, ainda existem coisas extraordinárias para que eu e você vivamos, e isso tudo só será possível através da fé. Nós precisamos crer que Deus continua agindo. Como eu disse, a fé, ela torna o cristão forte, ela estabelece fundamentos que não nos deixam cair, que não nos deixam sucumbir diante das dificuldades. E uma das definições de fé é uma convicção de verdade, uma convicção ou crença no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança absoluta, um fervor absoluto e uma convicção plena que Deus existe e age constantemente. O que eu tenho percebido é que existem pessoas que fazem campanha da vitória, mas às vezes elas chegam a duvidar de que a campanha da vitória delas vai surtir efeito. Infelizmente, nós colocamos Deus naquele âmbito, naquele patamar daquilo que nós estamos enxergando. Querido, a Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que, nós não podemos viver por aquilo que nós vemos. Nós temos que viver por aquilo que nós cremos. Se você crê que Deus tem poder para trazer resposta, a resposta virá. Se você crê que Deus tem poder para operar milagres, os milagres virão. Todas as vezes que Jesus chegava para curar alguém, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E a pessoa dava a resposta a Jesus, aquilo acontecia. Deus ainda tem poder para agir. Agora, como eu faço isso se manifestar na minha vida? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 17: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela é alimentada pelo ouvir da palavra. O nosso corpo físico nós alimentamos através da nossa boca, nós comemos. A fé nós alimentamos através do ouvido. Aquilo que ouvimos, guardamos no nosso coração e colocamos em prática. Essa é a primeira forma de você alimentar a sua fé. Eu vou falar aqui de 3 formas, existem outras, mas essas 3 que me chamaram a atenção. A primeira é essa: alimentar através da palavra. Uma vida de fé é uma vida que é regada, alimentada e nutrida pela palavra de Deus. Se eu e você, eu não sei se isso já influenciou a sua vida, mas a minha já. Em determinado momento você liga a televisão e começa a assistir o noticiário. E o noticiário é só coisa sinistra, só notícia desanimadora. E daqui a pouco, se você não cuidar,
aquilo que o noticiário está transmitindo começa a entrar dentro de você. E aí você começa a desanimar, você começa a enfraquecer, você começa a ficar em dúvida se aquilo que Deus havia prometido para você realmente se manifestará. O que nós precisamos é fazer com que a palavra de Deus seja a nossa nutrição diária para uma fé constante e firme. No seu trabalho, você precisa usar a palavra em seu favor. Na sua família, usar a palavra em seu favor. Alimentando-se da palavra, você vai conseguir uma vida fortalecida no Senhor. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé. Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos dessa edificação através da palavra. Outra forma de uma fé ser construída em nosso coração de uma maneira firme, é manifestando a oração em línguas. Algo que muitas vezes nós temos negligenciado. O apóstolo Paulo diz que aquele que ora em espírito edifica a si mesmo. Fala em mistérios com Deus. Nós como cristãos, nós precisamos buscar esse dom. Muitas vezes a gente deixa para pedir isso só no mês do Espírito Santo. Não, precisa ser uma constância. Precisa ser uma necessidade, precisa ser um ato diário, precisa ser um movimento, uma movimentação constante em busca dessa necessidade espiritual também. Outra forma e outra maneira de nós colocarmos a nossa fé num patamar de crescimento, foi aquilo que foi ministrado aqui antes sobre oferta. Que isso, pastor? Ofertar edifica a minha fé? Sim, porque quando você oferta, quando você entrega a Deus o seu melhor, quando você confia no Senhor, você vê a resposta, e o testemunho que a resposta traz edificação da fé. Quando eu e você colocamos isso em prática e começamos a aplicar na nossa vida, querido, a nossa vida começa a andar e começa a subir um patamar diferenciado da fé. Eu fico olhando e analisando muitas vezes a vida do nosso pastor, o pastor Silas, e pensa num homem de fé. Quando a gente conversa com ele, e eu tive a grata oportunidade de poder ter esses momentos com ele, enquanto eu estive morando no Rio de Janeiro, de poder sentar e ouvi-lo, aquilo que sai dele gera em nós um entusiasmo e uma alegria, uma vontade de continuar. Por quê? Porque as palavras dele são pautadas naquilo que ele acredita, e o que ele acredita são as palavras de Deus, e é por isso que uma pessoa cheia de fé, ela contamina os outros no bom sentido. Se você ficar perto de gente desanimada, com certeza você vai desanimar. Agora, se você ficar perto de gente que tem a palavra de Deus no seu coração, você será contaminado pela palavra de Deus, e isso vai gerar fé em você. O Senhor Jesus disse: a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 17, verso 20. Jesus estava dizendo: ei, exercite a fé de vocês. Mesmo sendo pequena, mesmo ainda vocês não estando no nível que eu quero que vocês estejam, exercite o que está dentro de você. Em outro texto, Jesus vira para uma mulher e diz: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mateus capítulo 15, verso 28. E Hebreus capítulo 11, verso 6, o escritor vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção nisso, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. É mais ou menos o seguinte, uma analogia aqui: pastor Jarmuth é Deus, uma analogia. E nas mãos do pastor Jarmuth existem presentes para a minha vida, existem milagres para a minha vida, existem respostas para a minha vida. Sem fé,
sem acreditar que Ele está ali com as mãos repletas de presente, eu nunca vou receber. Agora, todas as vezes que eu coloco a minha fé em prática e dou um passo em direção a Ele, Ele se levanta e entrega aquilo que Ele tem para mim. Ele se levanta e entrega aquilo que Ele tem para mim. Então, cada vez que eu chego perto dEle, aquilo que Ele tem preparado para mim, vem sobre a minha vida. Por isso que eu preciso crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É por isso, meu irmão, que pode passar uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, 4 campanhas, 5 campanhas, se ainda não chegou a sua resposta, não é porque Deus não te ama ou porque Deus não quer te responder, é porque ainda somente não chegou o tempo, porque Ele conhece todas as coisas e tem controle sobre tudo. Mas uma coisa eu posso te garantir: a resposta está nas mãos e na boca dEle. A última palavra não vem de homem, a última palavra vem de Deus sobre a sua vida. Creia. Fé é crer no incrível para viver o impossível. A fé é crer no incrível. Pastor, parece loucura. É, mas se Deus prometeu, meu irmão, descansa o seu coração. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele ia tomar toda a terra, ia conquistar a terra prometida. Aconteceu em Abraão? Não. Aconteceu em Josué? Não. Aconteceu nos Juízes? Não. Mas aconteceu em Davi. No reinado de Davi, toda a terra que Deus prometeu, eles conquistaram. Tomaram posse. Por quê? Não depende do tempo nosso, mas depende do tempo dele. Nós precisamos simplesmente nos adequar aos processos e não desistir no meio da caminhada. Vira para quem está perto de você e diga para ele assim: por favor, não desista agora. Continua. Eu não sei se você já viu, mas tem umas imagenzinhas muito interessantes que o pessoal coloca. Eu vi uma esses dias, que eram 2 buracos, e cada um com uma picareta cavando. Aí um pegou, cavou, achou um diamante pequenininho. Aí o outro olhou para o diamante do cara pequenininho e desistiu do cavado dele. Mas o dele era mais um pedacinho assim de terra e tinha um diamante desse tamanho. O que você não pode é olhar para a vitória do outro e achar que Deus esqueceu de você. O que eu e você não podemos é olhar para o outro e achar: não, Deus gosta mais dele do que de mim. O que nós precisamos é ter uma fé constante e inabalável. Por quê? Porque Deus tem respostas para nós. E quando nós colocamos a nossa fé em prática, a fé começa a produzir algumas coisas em nós. A nossa fé, quando ela é colocada em modo prático, em modo de vida constante, ela produz maravilhas e coisas extraordinárias. Uma das coisas que a fé produz em nós: força na fraqueza. Quando eu e você temos a nossa fé estabelecida, nos piores momentos da nossa vida, a fé vai gerar uma força extraordinária. E eu quero já liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Não chegou o final ainda. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, continua de cabeça erguida, porque o milagre vai chegar e vai acontecer. O Salmo 27:1 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, do que temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, do que eu terei medo? Fé. Do que eu vou ter medo? Se o Senhor está comigo, se Ele me prometeu, se Ele me garantiu, até no momento de dificuldade, Ele vai me levantar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos crer. Deuteronômio 24 diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. O texto diz: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. Deus está andando ao seu lado.
Deus está andando ao seu lado. Não tenha medo, mesmo no momento de angústia, no momento de fraqueza, quando humanamente você olha e fala assim: não tem mais forças, pastor, não tem mais jeito, pastor, eu não sei mais como sair dessa situação. A fé vai produzir em você uma força extraordinária. A fé vai te levantar, você vai olhar para cima. Por quê? Porque é lá de cima que vem o teu socorro. O teu Redentor vive, Ele não está morto, Ele ressuscitou e Ele peleja por você. Então glorifique e exalte ao nome dEle. Outra lição que eu retiro da fé: o que a fé produz em mim, pastor? Esperança diante da incerteza. Eu já tive momentos de incerteza na minha vida. Eu já tive momentos de eu falar assim: será que eu... Lembro daquele programa? Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. Eu não sei se eu vou para a porta A, eu não sei se eu vou para a porta B, eu não sei se eu vou para a porta C, eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo, eu não sei o que eu faço. Incerteza. Já tive medo. Quando o pastor falou assim: vai sair de Curitiba para Guaratuba, você acha que eu não teve medo? Muito. Quando ele me disse: vai de Guaratuba para o Rio de Janeiro, mais medo ainda. Mais medo ainda, irmão. Quando ele disse para mim: sair da sede, vai para o Largo do Bicão, medo. Insegurança. Falei: e agora? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou responder a expectativa? Será? Aí quando estava lá, vai para Joinville, outro desafio, medo, insegurança. Agora, o que eu nunca fiz? Duvidei do Deus que me chamou. Se Ele me chamou, é Ele que me sustenta. Se Ele te disse que vai fazer, Ele vai fazer. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, um texto conhecidíssimo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ei, você veio aqui nesse último culto da vitória, para eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Talvez você tenha esquecido, mas Deus está dizendo: eu tenho um plano. E diferente dos planos do Cebolinha, esse aqui vai dar certo. O plano que Deus tem para a sua casa vai funcionar. O plano que Deus tem para o seu casamento vai funcionar. O plano que Deus tem para a sua empresa vai funcionar. Por quê? Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, e plano de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos para mim e para você. Não desanime. O Salmo 146:5 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, que a esperança está no Senhor, o seu Deus. Você vai ser feliz, mesmo diante dos momentos de adversidade. Tenha esperança firme em Deus, tenha fé que Ele vai trazer a resposta. Romanos 15:3, a Bíblia diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia está dizendo, meu irmão: para você transbordar de esperança. Crente tem que ser um balde cheio de esperança. Se alguém chegar perto de você, você tem que lavar ele com a esperança. Esperança do quê, pastor? Esperança de dias melhores, esperança de resposta, esperança de libertação, esperança de cura. Pastor, mas nem na minha vida aconteceu. Não aconteceu, mas pode acontecer. Não respondeu, mas a resposta pode chegar. O que nós não podemos é transbordar tristeza. O que a gente não pode é transbordar dúvida. Nós somos os carregadores da esperança. Você está aqui no culto da vitória, você tem que ter esperança. Eu sempre digo isso lá em Joinville. Eu falo: meu irmão, pega o papel da campanha da vitória, pega o flyerzinho, o folder, leva para casa e cola na porta da geladeira lá. E toda vez que você for abrir a geladeira para comer, você lembra da sua campanha e fala assim: eu vou contar meu testemunho. Teve uma irmã que fez isso. A irmã pegou, colocou lá: pastor, eu coloquei no espelho do banheiro. Quando eu peguei lá, coloquei no espelho do banheiro. Todo dia que eu acordava, que eu ia passar maquiagem na cara, eu olhava para o papelzinho e falava assim: eu vou contar meu testemunho ainda. Eu tenho esperança que a resposta vai chegar. Eu tenho esperança que o milagre vai acontecer. Eu tenho esperança que Deus vai responder. Não foi hoje, mas amanhã pode acontecer. Ela chegava em casa e falava assim: hoje não contei o testemunho, mas amanhã eu posso contar. Sabe o que aconteceu? Chegou o dia de ela contar o testemunho dela.
Uma obreira, 16 anos tentando engravidar. 16 anos, está lá em Joinville. A Mônica, 16 anos esperando em Deus. Sabe o que aconteceu? 2019 foi o ano da resposta, engravidou. A outra tinha perdido o filho no final do ano passado. Oramos com ela, eu falei assim, vai chegar o final do ano e você vai estar com um sorriso no rosto. Está grávida, vai ganhar um neném agora. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de novidade de vida. Então não se desespere diante da incerteza. Tenha convicção de que Ele está no controle. E tem esperança. Outra manifestação da fé. A fé produz isso em nós. O que, pastor? Paz nos momentos de ansiedade. A fé faz com que a gente descanse. A fé faz com que a gente creia que Deus está agindo, mesmo quando a gente não está vendo. Pastor, mas eu não estou vendo. Pastor, mas eu não estou enxergando. Pastor, mas e os sinais? Cadê os sinais? Eu quero os sinais, pastor. Eu quero sentir o arrepio. Eu quero sentir um negócio diferente. Eu quero sentir... Querido, tem horas que Deus não vai te dar nada diferente. A única coisa que você vai ter é a paz, que você vai deitar no seu colchão, colocar a cabeça no seu travesseiro e você vai descansar, porque Ele está cuidando de você. Não tem um fio da sua cabeça que cai, um fio de cabelo não cai da sua cabeça, sem que Ele não permita. Uma folha não cai de uma árvore sem que o Senhor não saiba. Ele está cuidando de você. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. É uma paz que vai além das circunstâncias naturais. As pessoas vão olhar para você e falar assim, mas o que aconteceu? Está todo mundo desesperado. E você vai dizer, eu não. Por quê? Porque eu não me desespero. Porque o Senhor do universo soprou o meu nome e Ele está cuidando de mim. A Bíblia diz que Deus dá aos seus filhos, aos seus amados enquanto dormem, irmão. Tem gente aqui que está precisando dormir. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai descansar. Se tem um negócio que eu não tenho problema é de dormir, pastor Jarmute. Eu durmo. Meu irmão, isso é um negócio, eu tenho um acordo com o Jeová e eu consigo dormir. Atendi um rapaz, chegou para mim e falou assim, pastor, faz mais de 2 meses que eu não consigo dormir uma noite inteira. Ele dizendo para mim, eu durmo 2 a 3 horas por dia, eu não consigo dormir. Falei, vamos orar. Falei, eu creio que você vai dormir, irmão. Atendi ele até quase umas 2 horas da manhã. Falei, irmão, já estou ficando eu com sono, vamos dormir? Para encerrar o assunto eu vou orar por você. Enchi minha mão de óleo, coloquei a mão na cabeça dele, oramos. Fiz uma oração de concordância com ele, foi deitar. No outro dia, eu acordei, o irmão apagado. É meu primo, dormiu lá na minha casa, apagado. Quando foi quase 10 da manhã, ele acordou. Eu já tinha saído, voltado, ele acordou. Quando ele acordou, pastor Jarmute, ele começou a chorar. Ele falou assim, fazia mais de 2 meses que eu não dormia uma noite inteira, e você não tem noção, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, Mateus. Eu falei, qual que foi o sonho, Vaso? Ele falou assim, eu sonhei que eu estava no altar, pregando, e tinha um monte de marmanjo grandão, todos os caras de academia, porque ele treina, ele é grandão, todos os caras de academia, e eu pregava do meu testemunho, e eles começavam a chorar, e eu dizia, o que vocês precisam é o que eu recebi, vocês não precisam de musculação, você não precisa de bomba, você não precisa de academia, você precisa de Jesus. E ele começou a chorar, e naquele dia, Deus trouxe uma restauração para o seu casamento, para a sua vida, trouxe paz para o seu coração. Por quê? Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Eu quero profetizar aqui nessa noite, você que não estava dormindo há muito tempo, pode descansar o seu coração. Você vai chegar em casa, vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Por quê, pastor? Porque os anjos do Senhor estão acampados a seu redor, Ele está cuidando de você. Ei, meu irmão, é o Senhor quem cuida da sua vida. Quarta lição, eu estou acabando já, é rápido hoje. A quarta lição que eu retiro sobre fé, o que a fé produz em mim? A fé me dá vitória sobre circunstâncias impossíveis. É só a fé que vai te dar vitória sobre circunstâncias impossíveis. Hebreus 11:30 diz, pela
fé, as muralhas de Jericó caíram, sendo rodeada por 7 dias. Não foi com bomba, não foi com tanque, não foi com catapulta, não foi com fogo, não foi com nenhuma arma natural, foi com meu irmão, se a fé conseguiu derrubar muralhas, que naquele tempo eram intransponíveis, o povo de Jericó tinha plena convicção na muralha, só que o povo de Deus tinha plena convicção, tinha fé no Deus que faz cair muralhas. E a Bíblia diz que as muralhas caíram e o povo conquistou. O que significa dizer isso? Existem coisas na sua vida que vão cair e você simplesmente vai entrar e conquistar. Então, teve gente que não entendeu, eu vou dizer de novo. Vou repetir talvez para te ajudar. A repetição é pedagógica, como diz o nosso pastor. Tem coisas que você só vai precisar usar a fé. Vai cair, você vai entrar e conquistar. Pastor, mas nem teve força. Não precisa. Pastor, mas não teve nem gritaria. Mas não precisa. Pastor, mas não vai precisar. Existem coisas que você vai ter que lutar. Existem situações que você vai ter que lutar. Josué clamou e Deus fez com que o universo parasse para que Israel conquistasse. Mas teve que lutar. Agora, teve uma batalha que Josué não precisou levantar a espada. Ele simplesmente obedeceu. E a fé fez todo o serviço. Derrubou as muralhas de Jericó. Eu creio que muralhas estão caindo nessa noite pela fé. Eu creio que grilhões estão sendo quebrados pela fé. Eu creio que vícios estão sendo destruídos pela fé. Eu creio que inimizades estão caindo por terra. Eu acredito que sofismas, barreiras na mente estão sendo desfeitas pela fé, porque a palavra do Senhor é poderosa. Dentro ainda dessa análise da fé, do que a fé produz dentro de nós, a fé produz novas perspectivas, independentemente do seu passado. Pastor, o senhor não me conhece, o senhor não sabe quem eu fui. Eu vou te contar uma história, Josué capítulo 2, de uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta, e a Bíblia diz que quando os espias entraram em Jericó, ela acolheu os espias e protegeu eles e declarou: olha, nós temos ouvido o que Deus tem feito em favor do povo de Israel, nosso coração está derretido, o povo está cheio de medo, e eu tenho fé que isso aí vai acontecer. O que vocês estão dizendo, que Deus vai entregar Jericó nas mãos de vocês, eu acredito. Eu quero que vocês nos salvem, eu quero que vocês me salvem, eu quero que vocês me poupem e poupem a minha família. Eu vou ajudar vocês, mas eu quero uma vida nova para mim. E a Bíblia diz que em Josué capítulo 6, que quando eles obedeceram a Deus e as muralhas caíram, eles queimaram toda a cidade e tudo o que havia nela. Recolheram os objetos de bronze, de ferro, de ouro, prata, que foi entregue à casa do tesouro. Mas Raabe, a prostituta, bem como a sua casa e os bens que lhe pertenciam, eles pouparam. E sabe o que acontece? Raabe casa com um israelita, casa com um homem, e a sua descendência vai gerar o rei Davi, e a sua descendência vai gerar o rei Jesus. Deus mudou a história de uma mulher pela sua fé. Não importa o que você fez no seu passado, não importa o que a sua família fez no passado, não importa o que aconteceu no seu passado, se você crer em Deus, realidades estão sendo transformadas e o seu futuro vai ser o oposto do que o seu passado foi um dia. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e todo aquele que nele crê é lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Se você tiver fé em Cristo Jesus, a história da sua família vai mudar. Fé, perspectiva nova. Eu disse o que a fé produz. Agora existem 3 situações que só a fé pode te dar. Não existe outra forma de você conquistar. Existem pessoas que até vão ter uma perspectiva diferente, com muito esforço,
vão até conseguir uma certa esperança no meio da insegurança, uma certa paz momentânea. Agora, essas 3 realidades, somente a fé em Cristo Jesus pode te dar. E a primeira delas é a filiação em Deus. Você só pode ser filho de Deus pela fé. Não existe outro meio, não existe outro método, não existe outra forma. Contudo, João 1,12, aos que receberam, aos que creram no seu nome, foi-lhe dado o direito de serem chamados, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se você quer se tornar um filho de Deus, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Outra realidade que somente a fé pode te dar, a remissão dos seus pecados. É só a fé, através do sangue de Jesus, a crença que Ele nos redimiu dos nossos pecados. Efésios 1, 7 e 8 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. A remissão é o pagamento. Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Nenhuma outra religião, nenhum outro homem, nenhum outro mediador há entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra forma de você entrar no céu, não existe outra forma de você ter acesso ao Pai, não existe outra forma de você receber as riquezas do reino vindouro, senão através da pessoa de Jesus Cristo. E eu encerro dizendo que é só a fé que pode salvar você para a eternidade. Não existe possibilidade de nós sermos salvos se não for através da fé. Nós precisamos crer que um dia a trombeta vai soar e Ele vai voltar para nos buscar, e nós subiremos. Meu irmão, nós vamos subir, a igreja subirá com Ele, e nós assentaremos nas regiões celestiais e teremos as bodas do Cordeiro. Como Ele é, nós seremos. Não haverá nem dor, nem morte, nem pranto, porque as primeiras coisas passou. Não vai ter tristeza. E isso só é possível pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, que você curvasse a sua cabeça por alguns instantes. Talvez você entrou aqui angustiado, com problema, com dificuldade. Eu disse que eu não ia pregar nada que você já não tenha ouvido. A única coisa que eu quero nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo te ajude agora a você entender que Ele tem projetos para você, que você não pode desistir, que você não pode desanimar, que a obra que Ele começou em você ainda não foi terminada. Deus ainda está fazendo, Deus ainda está operando, Deus ainda está agindo. Pastor, mas será que tem jeito para mim? Teve para mim, tem para você. Ainda existe esperança para sua família, ainda existe esperança para o seu casamento, ainda existe esperança para a sua vida profissional, ainda existe esperança para os seus filhos, existe esperança para você. Pela fé, eu quero que com os olhos da fé agora, você visualize o seu futuro. E como eu disse aqui, Deus tem planos para você, planos de te fazer prosperar, planos de bem, planos de te dar um futuro abençoado, de mudar a tua história, como mudou a de Raabe, de você poder declarar as maravilhas de Deus. Você não vai terminar desse jeito, você não vai acabar da forma como as pessoas estão dizendo que vai acabar. A sua história não vai findar como as pessoas têm profetizado, declarado mal sobre a sua vida. Não, tenha fé.
o Senhor ainda está operando em seu favor. E como eu disse aqui, talvez exista alguém que pela fé precise declarar que o Senhor Jesus é o dono do seu coração. Eu disse aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, nessa noite, se existe alguém aqui que precisa entregar a sua vida a Jesus, dando uma declaração de fé, dizendo: eu creio que Ele tem um futuro melhor para mim, eu creio nessa salvação eterna, eu acredito, eu não entendo tudo ainda, mas eu acredito que tem um futuro melhor para a minha vida. Se você está aqui nessa noite, ou talvez você esteja afastado, longe dos caminhos do Senhor, e você veio aqui nesse último culto da vitória, porque você acredita que Deus tem algo para a sua vida. Se existe alguém aqui que precisa entregar sua vida a Jesus, ou se você quer se reconciliar com Ele, aí onde você está, eu queria que você fizesse assim, um sinal com a sua mão: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, ou quero me reconciliar com Ele. Se existir alguém, levante a sua mão bem alta assim, eu quero orar por você. Tem uma mão levantada ali, glória a Deus. Tem uma mão levantada lá no fundo, tem mais uma que se levantou, glória a Jesus. Lá no fundo mais uma, aqui tem mais duas mãos. Eu queria que você que levantou a sua mão saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero apertar a sua mão, eu quero te abraçar, eu quero orar com você. Você pode sair do seu lugar, por favor, e vir aqui? Isso. Se você foi convidado por alguém, essa pessoa que te convidou pode vir junto. Isso. Vem cá. Vem. Vem. Isso. Pode vir. Venha, por favor. Vem cá. Acredite. Um dia eu fiz isso. Alguém que estava em depressão, sem perspectiva de vida. Olha aí a quanta gente. Pode vir bem aqui para frente, vem bem pertinho de mim, por favor. Isso. Olha aí, ó. Um dia meu pai disse para mim bem assim: vamos lá na igreja, vai ter um pastor lá que vai pregar. E eu dizia para ele: eu não acredito muito nesse negócio de Deus não, mas eu vou lá só para ver qual é. E naquele dia eu encontrei Jesus. Um jovem que já não tinha mais expectativa, que estava numa depressão, que achava que não ia ser ninguém. Sabe o que Jesus fez comigo? Eu fui o primeiro da minha família a casar, a ter filho dentro do casamento. Eu sou o primeiro pastor da minha casa. Eu já fui a lugares, eu já visitei lugares, eu já fiz viagens que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Eu vi os meus filhos, tenho visto os meus filhos crescerem na casa de Deus. Eu vi Deus me dar um futuro. Eu vi Deus salvar meu pai, vi Deus salvar minha mãe, vi Deus salvar meus irmãos. Eu vi Deus restaurar o casamento deles. Eu vi Deus salvar o meu sogro. Eu estou vendo Deus salvar os meus primos. Eu tenho visto Deus fazer milagres na minha vida. E é o que Ele vai fazer na vida de vocês. Fé, vida nova, restauração. Deus vai te restaurar, viu? Eu não sei o que é, mas a palavra que vem no meu coração é essa: restauração. Perdeu muita coisa, doeu, mas Jesus vai te restaurar. E o seu olho vai voltar a ter brilho de alegria. Vai andar de cabeça erguida, viu? Jesus te ama. Tem coisa boa para acontecer em 2020. Não desista. Creia. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, homens, mulheres, jovens, adolescentes. Senhor, pessoas que depositam a fé em Ti agora, Senhor. Almas que estão feridas, magoadas, machucadas, Senhor. Derrama bálsamo, meu Pai. Tira as dores da alma, Senhor Deus, que de madrugada fazem chorar e molhar o travesseiro. Senhor Jesus, renova, restaura, cura. Muda, Senhor Deus, a vida e a perspectiva deles. Senhor, que pela fé eles tenham
um 2020 abençoadíssimo, e tudo que foi perdido em 2019 seja restaurado, que eles comecem, Deus, vivendo o extraordinário. Escreve o nome deles no livro da vida, para que nunca mais seja apagado, Senhor. Dá um bom futuro, Senhor. Faz algo extraordinário na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Você que vem aqui à frente, olha aqui para mim rapidinho. 2 minutinhos da sua atenção. O seu pastor aqui, ó, é aquele jovem senhor ali, ó, pastor Jarmuth. Ele que vai cuidar de vocês, vai amparar vocês e vai ajudar vocês. Os outros pastores estão aqui também para auxiliar a vida de vocês. Nós queremos só anotar o nome de vocês e dar um presente nosso, do nosso pastor, do pastor Silas, para vocês. Então, 2 minutinhos. Esse pessoal que está do seu lado aí, eles são seus amigos agora. É a família que Jesus te deu. Gente que vai andar com você, que vai te auxiliar, que vai te socorrer, que vai orar com você, tá bom? Então pode acompanhar eles aqui rapidinho numa sala, 2 minutos, eles vão anotar o nome de vocês. E depois vocês voltam para cá para a gente encerrar o culto, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles em nome de Jesus? Pastor Jarmuth.